Olá, terceiro! E aí, como estão? Bom, hoje é a nossa última videoaula, né, desse mês. A nossa próxima vai ser uma revisão, corrigindo as atividades. E hoje nós vamos concluir o nosso assunto, né, o nosso capítulo 13, que fala sobre gênero, identidade e sexualidade. Na aula passada, nós introduzimos um pouco, falando sobre a terceira onda do feminismo, né? A terceira onda do feminismo, ela acaba sendo bem ampla, porque ela vai abarcar não só as lutas das mulheres, como ela também vai estar se aliando a outros movimentos, como o movimento LGBTQI+, né? E nós falamos um pouco sobre o contexto a qual os gays, as lésbicas, os trans, os bissexuais estão inseridos, né? Desde ter sido considerado uma patologia física, uma patologia mental, até ter sido atrelado à AIDS, né? E toda a discriminação que existe até hoje. Hoje eu vou estar colocando para vocês um vídeo para vocês entenderem um pouco sobre esse contexto do movimento, tá? Então, para nós concluirmos, né, a partir da década de 90, a gente percebe que esses movimentos, eles vão começar a se rearticular, porque o que acontece, gente? Na década de 80, com a ligação entre os gays, as lésbicas, né, principalmente os gays, porque nessa época vocês vão ver que tudo que vocês forem ver vai estar sempre falando mais entre relacionamento entre homens. Havia uma centralização muito forte em relação a isso, né? Então, na década de 80, meio que o movimento vai perder a força por conta dessa ligação e das mortes de muitos homens gays por conta da AIDS. Então, vai perder a força. Na década de 90, vai começar a ter uma separação, né, em relação à AIDS e aos gays, e aí os movimentos vão estar se rearticulando, né, são movimentos em busca de direitos civis, em combate, né, à discriminação dos gays, e serão movimentos, né, contra a homofobia. A homofobia, gente, essa palavra fobia, ela significa medo, né? Então, a homofobia, ela é uma espécie de medo, de mudança das normas, da heteronormatividade, uma aversão a quem é gay, quem foge do padrão estabelecido dentro da sociedade. Então, a homofobia, ela pode estar se mostrando de forma preconceituosa, discriminatória, mas ela também pode aparecer, além disso, né, pode aparecer de forma muito violenta. Como eu falei para vocês, o Brasil é um dos países onde há mais violência contra gays, lésbicas, travestis, certo? Então, a partir da década de 90, vai estar se descentralizando a homossexualidade masculina e vão começar a surgir, a dar mais visibilidade às lésbicas, aos bissexuais, aos travestis, aos transexuais e aos transgêneros, né? Nesse período, gente, vai começar a ter muita visibilidade no Brasil as passeatas, diferentes vertentes do movimento, assim como dentro do feminismo vai ter as correntes que eu falei para vocês, dentro do movimento gay também vai ter várias vertentes, cada um com a sua luta, mas todos buscando igualdade, querendo o fim da discriminação, né? Então eles vão começar a se organizar para resistir, né, aos constantes problemas que eles enfrentavam. E também o objetivo desse movimento é divulgar, é tornar público a questão da violência e da restrição dos direitos de cidadania. Por exemplo, é muito recente a questão do casamento gay, é muito recente a questão da criminalização da homofobia, é muito recente a questão do reconhecimento da união estável, do direito de fazer, de adotar, tudo isso é muito recente. Até então isso era considerado uma coisa bem abominável. Bem aí. União estável homoafetiva, ela foi aprovada, se eu não me engano, gente, ela foi aprovada foi em 2016, 2017, né? É o artigo
1723, que fala assim: é reconhecida como entidade familiar a união estável entre duas pessoas configurada na convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. Antes, o que era considerado uma família era a união entre homem e mulher. Então, depois dessa lei, né, que foi aprovada pelo Senado, família passou a ser duas pessoas que têm uma convivência pública, seja dois homens, duas mulheres, certo? Então, foi o que é considerado uma união estável no Brasil, ok? Então, isso foi uma conquista muito grande, porque o que acontecia? Muitos casais de iguais, né, de LGBT, eles viviam anos, e quando um morria, acabava que a família, acabava que não ficava nada, não era considerado parceiro, né? Então, a pessoa que ficava viva, ela ficava sem ter direitos, né? Outra coisa também, no caso de plano de saúde, o parceiro muitas vezes não tinha direito. Então é muito importante esse reconhecimento, não é só o fato deles terem um papel dizendo que eles são casados, é todo um reconhecimento que tem muitas garantias e muitos direitos que um casal de homem e mulher normalmente tem. Outra conquista recente, gente, eu acho que ela é de 2018, 2019, por aí, é que o Supremo Tribunal Federal, né, ele determinou que a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero passou a ser considerada um crime. Eles não criaram uma lei específica, não. Eles colocaram a homofobia, né, com a mesma punição da lei de racismo, certo? A lei de racismo, ela vai prever os crimes, né, que discriminam ou têm preconceito com raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, né? O racismo, ele é um crime inafiançável, né? Se você for preso por racismo, você não sai sob fiança. Imprescritível, que significa que pode passar 50 anos, você cometeu o crime, né? E esse crime nunca vai prescrever, nunca vai vencer. Pode passar 50 anos, no dia que você for pego, você vai responder o processo, certo? A pessoa pode ser punida com 5 anos de prisão, em alguns casos, ou multa. Então, assim, é uma conquista, não é uma lei específica para a homofobia, foi incluída no crime de racismo, né? Não é fácil passar essas leis, né? Toda uma discussão, e é pouco discutido essas questões dentro do Supremo e tudo mais. Mas já são conquistas muito importantes, certo? Então, a homofobia, gente, é um crime, tá? Atualmente, o LGBTQ+, gente, a gente também pode estar incluindo um I aí, LGBTQI+, né? O I é intersexuais, que é o que a gente chamava antigamente de hermafrodita. O feminismo, esse movimento LGBTQ+, e o feminismo, eles procuram unir suas lutas, mantém as divergências, porque são lutas diferentes. A busca é por igualdade, mas cada um tem as suas lutas particulares, né? E desenvolvendo percepções políticas e teóricas novas com certa frequência. Então, esses movimentos, eles vão tentar se aliar à política. Nós temos representantes desses movimentos, tanto o movimento feminista quanto o movimento LGBTQ+, dentro do Senado, dentro das câmaras, né, buscando melhorias para esse grupo, que a única coisa de diferente que eles têm é a questão de gênero e de sexualidade, né? Entre as teorias que atualmente vem sendo muito debatida são a teoria queer. Essa teoria queer, gente, ela é bem interessante. São aquelas pessoas que afirmam que a orientação sexual e a identidade de gênero ou o gênero dos indivíduos são resultado de uma construção social. Então, essas pessoas, elas não se determinam homem, mulher, gays, lésbicas, elas não aceitam se encaixar nesses padrões, certo? Para elas, tanto faz, elas não se encaixam nesses padrões, né? Para elas não importa exatamente
se são homens, se são mulheres, eles não seguem o padrão de gênero, nem o padrão sexual, ok? Eles podem ter vários papéis ao mesmo tempo. E o transfeminismo é um movimento que tem sido marcado pela união do feminismo com os movimentos em defesa das mulheres trans, ok? Eu vou explicar agora, mostrar aqui, porque, gente, por que tem tanto preconceito no mundo, né? O preconceito é algo que a gente cria antes de conhecer, certo? O próprio nome está dizendo, não, preconceito. Então, por que há tanto preconceito? Por que há tanta desinformação, certo? É porque a gente não conhece, é porque a gente não entende, é porque a gente acha que é errado e acabou. Então, eu trouxe aqui o bonequinho do gênero, aquele bonequinho do Shrek, né? Aquele biscoitinho, pra gente entender, certo? Pra gente entender. Então, vocês podem rever isso assim 30 mil vezes, procurar mais informações na internet para vocês entenderem o que é exatamente que acontece. Veja só, existe o papel de gênero. O papel de gênero é como você se comporta socialmente. Você pode se comportar masculino, feminino ou os dois, né? No caso seria o queer, né? Você pode ter uma postura masculina, você pode ter posturas femininas ou você pode ter um pouco dos dois e tudo bem. A identidade de gênero tá aqui no cérebro. É como você se percebe, certo? Você pode se identificar como um homem, você pode se identificar como mulher, certo? Não necessariamente seguindo o que o seu sexo determina. A sua identidade de gênero é você quem determina. Aliás, é como você se sente, como você se percebe. Bem aí abaixo da identidade de gênero vem alguns exemplos. Por exemplo, o cisgênero é quando o seu gênero está de acordo com o seu sexo biológico. Você nasceu com a vagina, o seu gênero feminino. Você nasceu com o pênis, o seu gênero masculino. Isso é ser cisgênero, né? Acredito que muita gente, na maioria das pessoas, acabam se identificando cisgênero, né? O seu sexo biológico é o mesmo que a sua identidade de gênero. Mas existem os transgêneros. É quando a pessoa não se identifica com o seu sexo biológico. Por exemplo, um homem transexual. O que é um homem transexual? É um homem que nasceu com o órgão genital feminino, mas nunca se identificou como mulher. Não é o hermafrodita, gente. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Imaginem que eu nasci com o órgão genital masculino. O normal seria a minha mãe me vestir como menino. O normal não, gente, o padrão. Minha mãe vestir como menino e me tratar como menino. Mas eu poderia ter crescido não me identificando com meu sexo, né? Então, aos poucos, eu posso ir me aceitando, me identificando com o sexo oposto. Então, eu me torno uma mulher transgênero, porque eu nasci com o sexo biológico masculino, mas eu não me identifiquei. Então, eu viro uma mulher transgênero, certo? Eu preciso fazer uma operação? Não preciso fazer, só preciso me identificar. Se eu me identificar como mulher, sou mulher. Se eu me identificar como homem, eu sou um homem, né? Então, existem os homens transexuais, as mulheres transexuais, os travestis, que esse termo já é utilizado, porque antes era utilizado para aquelas pessoas que se travestiam de algo que elas não eram, né? Mas muitas mulheres que eram homens e que se vestem como mulheres são travestis, né? Crossdresser, né? A drag queen e a drag king, que são aquelas que já trabalham com isso, né? A gente pode dizer que, por exemplo, o Pablo Vittar, ele é uma drag queen, certo? Mas ele super se dá bem com o fato dele, ele não tem problema de identidade de gênero, tá? Ele super se dá bem em ser homem, ele não tem intenção de fazer cirurgia, ele não acha ruim ser homem, mas ele trabalha e se veste e passa a maior parte do tempo vestido como a drag queen, certo? Então, identidade de gênero é como você se identifica. Você pode ser cisgênero ou transgênero, né? A orientação sexual
já tem a ver com o desejo do meu sexo, gênero, de outro, de todos ou nenhum. Veja só, a orientação sexual é. Quais são as possibilidades? Eu posso ser bissexual, eu posso gostar de homem e de mulher, eu posso ser homossexual, gostar só do sexo oposto, eu posso ser heterossexual, né? Aliás, gente, homossexual é gostar do mesmo sexo, heterossexual é gostar do sexo oposto, e assexual é não sentir atração sexual por ninguém, por nenhum. Atração sexual, tá? A pessoa pode até se relacionar, mas sexualmente ela não se sente atraída por ninguém. Essa é a orientação sexual. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Acontece de algumas vezes, vou me botar como exemplo de novo, para não colocar ninguém. Vejam só. Vamos dizer que eu nasci no sexo feminino, com o sexo feminino. E sempre me relacionei com homens, certo? No entanto, eu nunca me identifiquei com o meu sexo. Eu me identificava com o sexo masculino, ou seja, eu não me reconhecia enquanto mulher, eu queria ser homem, mas minha orientação sexual enquanto mulher sempre me permitiu ficar com homens. Quando eu fiz a transformação, ou seja, quando eu me tornei um homem trans, eu continuei ficando com homem, porque a minha orientação, ela sempre gostou de homem, entendeu? A questão era a minha identidade. Não significa que uma pessoa que faz a transformação, que muda para o sexo oposto, ela necessariamente tem a ver com a orientação sexual, não. Muitas vezes acontece, outras não. Vou dar um exemplo. A Tammy Gretchen. A Tammy Gretchen, ela fez a mudança de sexo, né? Ela era mulher e acabou, né? Se tornando um homem trans. Mas enquanto mulher, ela já gostava de outras mulheres. E depois que ela se tornou homem trans, ela continuou gostando de mulheres, certo? Mas isso não é uma regra, pode ser o oposto, ok? E o sexo, né, é a informação biológica, aquilo que a Simone Beauvoir já falou pra gente, né? Você se identifica com macho, fêmea ou intersexo, que antigamente a gente chamava de hermafrodita. Quando a pessoa nasce com um útero e um pênis, uma vagina e os testículos, ela nasce com os dois, certo? Isso é o que a gente chama intersexo. Isso não é uma opção da pessoa, isso acaba acontecendo, não é muito comum, mas acontece bastante, certo? Então, leiam isso novamente, tentem compreender novamente, certo? Porque o que faz a gente não ter preconceito é quando a gente tem informação, certo? Se a gente tem a informação, a gente se livra de todos os preconceitos. Eu vou estar colocando aqui um vídeo falando um pouco mais sobre o movimento LGBTQI+, contando um pouco da história desse movimento. É importante que vocês assistam, que vocês reflitam sobre isso. Esse é o Ebert. Ele é gay. Gays são homens que gostam de outros homens, podendo ser ou não efeminados, ser ou não românticos, usar ou não aplicativo de pegação. Essa é a Fernanda. Ela é lésbica. Lésbicas são mulheres que gostam de outras mulheres, podendo ser ou não masculinas, ser ou não românticas, ter ou não gatos. Herbert e Fernanda são youtubers. Youtuber é a pessoa que faz vídeos para YouTube, podendo ou não envolver banheira de creme de avelã, podendo ou não fazer pegadinha, podendo ou não ser engraçado. Mas eles fazem parte do canal das Bi, um canal LGBTI que acredita no diálogo e na empatia para a construção de uma sociedade mais diversa, inclusiva, livre, igual e convergente na melhoria das relações humanas. Oi, babies! Eu sou o Herbert. Eu sou a Fernanda, prazer. E esse é o canal das Bi. A GNT convidou a gente para vir aqui nesse mês fazer uma série de vídeos. Mas por que nesse mês, Fernanda? Porque junho é o mês do orgulho LGBTI. E no final desse mês acontece a maior parada LGBTI do mundo, aqui em São Paulo. Inclusive eu tô super animada porque esse ano a gente comemora 50 anos de Stonewall. Mas vamos explicar para eles o que é Stonewall? Ai, adoro uma coisa histórica. No dia 28 de junho de 1969, pela primeira vez, as pessoas LGBTI decidiram que não iam mais aceitar a opressão policial numa boa e decidiram se revoltar.
lésbicas, travestis, gays e bissexuais decidiram levantar a cabeça contra uma operação policial que invadiu um dos bares mais conhecidos na época. No dia seguinte, eles saíram em marcha, mostrando o orgulho de ser, dando início ao que a gente conhece hoje como o movimento pelos direitos LGBTI no mundo. Esse bar se chamava Stonewall Inn. Mas onde é que essas gays estavam antes disso? Vamos lá, segundo estudiosos, os LGBTI existem, desde sempre. Desde o Big Bang, desde que o mundo é mundo, a gente tá aí. Você sabia que tem uma espécie de pássaros australianos e 44% da sua população é homossexual, querido? E além disso, tem registros históricos muito mais antigos. O Aristóteles relata contos sobre hienas lésbicas. A gente gosta de rir, não é mesmo? Lá na Grécia Antiga, o amor de um homem era reservado para outro homem. A mulher estava lá estritamente como um objeto sexual para reprodução. Tem gente que até em 2019 ainda acredita nisso, você acredita? Tinha também aquela Safo de Lesbos. Ai, Safo. Safo era uma poetisa da ilha de Lesbos. Tá aí porque que a gente tem essa denominação de lésbicas, né? Foi por causa de Safo. E lá em Roma, por exemplo, a gente tem a conhecidíssima taça de Warren, que é praticamente uma nude em forma de arte. Amiga, você acredita que até 1999 a taça era proibida de ser exibida nos museus? Sendo que a gente sabe que existem provas e registros históricos da existência LGBTI em diversas culturas. Desde os povos indígenas, com essa identidade que é celebrada até hoje, que são os dois espíritos, que são pessoas iluminadas que têm uma alma tanto feminina quanto masculina. E aí a gente tinha LGBT no Egito Antigo, a gente tinha LGBT na Mesopotâmia, e dizem alguns estudiosos que a gente tem registros de histórias LGBT até na Bíblia. Mas aqui, se a gente já está há tanto tempo existindo, por que a gente ainda precisa fazer esse tipo de vídeo? Durante muito tempo era muito importante para a sociedade que as pessoas tivessem herdeiros. Era muito mal visto um relacionamento homoafetivo, porque ele teoricamente não traria herdeiros. Coisa que a gente sabe que não é mais verdade, porque a gente pode adotar, a gente pode fazer barriga sanitária. Resumindo, geral começou a usar a religião como ferramenta de controle social. Algumas leis divinas diziam que você pode sim se relacionar com quem você quiser, desde que você tenha herdeiros ou herdeiras. Já em outras culturas, a homossexualidade era sim tratada como pecado. Aqui no Brasil, o primeiro registro de morte de uma pessoa LGBTI foi do índio Tibira, que foi executado lá no Maranhão. Por muito tempo, a vivência LGBTI foi pautada pelo pecado. Pecado esse que era pior se você fosse um homem homossexual, passivo, igual eu. Pois é, o machismo também se fez presente. As mulheres que eram pegas se relacionando com outras mulheres muitas vezes não eram punidas. Embora existam alguns casos de punição pela Inquisição aqui no Brasil, a maior parte das mulheres, quando isso acontecia, era encarado como uma brincadeira entre mulheres, entre amigas, não é mesmo? Ô, amiga, você é cheia de amigas, né? Adoro minhas amigas. Mas voltando para a história, o pecado virou justificativa para a produção de leis e também de assassinatos de pessoas LGBTI. Justificativas essas que são usadas até hoje em mais de 70 países para perseguir e condenar pessoas pelos seus atos. Lá em 1825, um cara na Alemanha foi o primeiro a sair do armário. Ele publicamente se assumiu e lutou a favor dos direitos LGBTI. Lá em 1867, no dia 29 de agosto, ele foi na frente dos juristas alemães em Munique para poder pedir a descriminalização da homossexualidade. E o nome dele é Karl Heinrich. Eu não sei falar alemão, né? Eu Então vai também ser não, assim. por isso que eu não tenho pra você. Foi mais ou menos nessa época que o termo homossexualismo começou a ser usado. Esse sufixo ismo quer dizer doença. Aquele pecado foi patologizado e inúmeros médicos começaram a propor cura para a homossexualidade. Porque é esse o termo correto que deve ser usado, homossexualidade. E como a homossexualidade é uma coisa natural, nem todos esses séculos de opressão foram capazes de apagar a nossa existência da face da Terra, né? Mas mesmo assim a gente resiste. E muita gente resistiu indo para pequenos guetos e se escondendo dentro de armários para se proteger. Nesses guetos, a gente foi se achando e formando nos grandes centros urbanos rede de apoio e família, porque muitos LGBTI eram expulsos de casa e ainda são até hoje. Aí a gente chega de novo em Stonewall Inn, que era um desses guetos.
Era um lugar que você podia ir com a sua namorada e dançar. Porque embora lá fora a violência contra os corpos LGBTI fosse muito grande, lá dentro você tinha um porto seguro. E foi assim durante muito tempo, até que a polícia decidiu invadir aquele espaço, que era o único porto seguro dos LGBTIs. A galera cansou de abaixar a cabeça e, liderado por mulheres trans, travestis e lésbicas, a galera falou o quê? Hoje não. A revolta durou a noite toda e a galera ficou até o dia seguinte marchando do lado de fora daquele porto seguro, exigindo respeito e mostrando todo o seu orgulho. Nos Estados Unidos e no Brasil, a história do movimento pelo direito das pessoas LGBTI começou através de muita violência. Nos Estados Unidos, com o Stonewall, e no Brasil, com o golpe de 64. Em 1978, foi criado o grupo Somos, e em 79, o grupo Lésbicas Feministas. Inclusive, a gente tem aqui um Stonewall brasileiro. Pois então, em 83 rolou a revolta do Ferros Bar. E o que foi essa revolta? A gente produzia, as mulheres sapatonas, né? A gente produzia o Xana com Xana, que era um jornal de vivências lésbicas e vendia nesse bar. E aí um dia o dono desse bar decidiu que não queria mais a presença das sapatonas por lá e que queria proibir a venda do jornal. E as sapatonas falaram: hoje não, meu querido. A gente sempre veio aqui nesse bar e você ganha dinheiro com a gente, você tem que parar com isso, entendeu? E aí ele foi lá e voltou atrás, e o bar ficou conhecido como Bar Sapatão durante muito tempo ainda. O movimento foi marcado por muita repressão e muita violência, em especial com as travestis e mulheres trans. Por quê? Rolou a Operação Tarântula, ou Operação Limpeza, que ficou extremamente conhecida por dizimar essa população especificamente. Infelizmente, depois dessa era da violência, chegou a era da doença. O HIV chegou e a falta de informação e a falta de interesse das pessoas em saber como lidar com essa infecção fez com que a AIDS se tornasse uma epidemia global. O efeito do estigma do HIV tem repercussão até hoje, mas ainda bem que a ciência já está bastante avançada e as pessoas que vivem com HIV podem viver bem sim. A gente, inclusive, vai deixar aqui embaixo um link com mais informações, lembrando que HIV é diferente de AIDS. O final da década de 80 e o início da década de 90 foi marcada por muito luto. Aqui no Brasil, a gente tem uma anja das travestis, que é a Brenda Lee. Depois de muitos assassinatos, especificamente com essa parte da população LGBTI, ela decidiu abrir as portas da sua casa para acolher essas pessoas. Sendo assim, o Palácio das Princesas, como era conhecida a Casa Brenda Lee, se tornou um grande espaço de cuidado dessas pessoas que viviam com HIV e também com AIDS. Os nossos grupos foram aumentando e a gente foi ganhando força. Inclusive o Brasil foi pioneiro, porque lá em 1985 a gente parou de tratar a homossexualidade como doença, precedendo inclusive a decisão da Organização Mundial da Saúde, que fez isso em 1990, no dia 17 de maio, que ficou conhecido como Dia Mundial contra a LGBTI-fobia. Em 1995, rolou a 17ª Conferência Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais, Travestis e Pessoas Intersexo. Elas se reuniram de forma tímida lá no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana. No ano seguinte, 500 pessoas se organizaram na Praça Roosevelt em favor dos direitos LGBTI. E, em 1997, aconteceu a primeira edição oficial da Parada LGBTI aqui no Brasil. A gente sobreviveu à era da doença e ao bug do milênio. E a gente chega na era dos primeiros direitos, porque a gente foi conquistando lugares e voz em lugares que a gente não tinha antes. Aqui a gente conquistou o direito de adotar, o direito de união estável e depois de casamento. Infelizmente, a gente não conseguiu conquistar leis que pudessem nos proteger do preconceito. É importante ressaltar que a justiça teve um papel essencial na conquista desses direitos, porque embora o poder legislativo e executivo tivesse preso nas garras dos conservadores religiosos, o Supremo tomou decisões que garantiram pra gente esses poucos direitos, inclusive recentemente, quando eles decidiram que o crime LGBTI-fóbico podia ser encaixado ao crime de racismo. Mas isso faz com que essas leis sejam tanto frágeis, sendo que qualquer presidente um tanto LGBT-fóbico possa acabar com tudo isso com uma mera medida provisória. O mais importante é que a gente chegou na era da política. Tem muita coisa a ser conquistada, muito preconceito para quebrar, mas a gente continua fortes, como sempre. E a gente chegou aqui com muita organização, com muita conversa, com muita empatia e principalmente com orgulho. E por isso que a parada é tão importante. É um momento de comemorar, de celebrar. Afinal, o
país continua sendo líder em mortes LGBTI no mundo, onde a expectativa de vida de pessoas trans é de apenas 35 anos. Então, é um momento de celebrar, mas também é um momento de muita luta. Cada carro tem seu significado e na frente da parada vem as mães pela diversidade, protegendo seus filhos e suas filhas. Este ano, com a comemoração de 50 anos de Stonewall, a gente celebra todos que lutaram e lutam pelos direitos LGBTI. A gente está muito feliz em fazer essa série de vídeo para vocês e é sempre bom lembrar que é muito importante ter aliados nessa luta. Exatamente. E a gente tentou resumir séculos em minutos aqui, mas a gente promete que tem muito mais história para contar. O importante é que a... Gente, esse é uma série que tem no canal GNT, mas que vocês também encontram aí no YouTube, ok? Então, quem tiver interesse em conhecer mais, pode tá dando uma olhadinha, viu? Então, bons estudos a todos, e depois eu tô enviando a atividade.